Fala, galerinha, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês. É mais um desabafo do que um vídeo assim normal. Às vezes as pessoas acham que por estarmos no YouTube, a fazer vídeos, a postar fotos no Instagram, ou até mesmo por estar morando fora, que a vida é um mar de rosas, que tá tudo perfeito, as mil maravilhas. Para algumas pessoas pode até ser, para outras não. Eu vou contar um pouco da minha vida, da minha vivência até agora, aqui na Europa, e sobre o nascimento dos meus filhos e tudo que aconteceu. Eu fui para Portugal em 2011. Cheguei em Portugal dia 20 de janeiro de 2011. Tenho 8 anos. No primeiro ano foi muito, muito, muito difícil para mim, porque eu não tinha amizades, era um mundo novo, uma cultura nova, um idioma. Apesar de ser português, como o nosso no Brasil, mas é diferente a forma de falar, palavras que são diferentes da nossa. Era tudo muito novo. No início foi aquele uau! Mas depois foi começando a bater aquela depressão pelo fato de estar longe de pessoas que eu já era habituada, estar longe do meu país, estar longe do clima, estar longe de tudo. E em abril de 2012, em janeiro de 2012, conheci o meu marido. Em abril de 2012 a gente começou a namorar. Em novembro de 2012 a gente casou. E nesse meio tempo eu entrei numa depressão muito grande, porque a minha mãe estava no Brasil, a minha irmã mais nova também estava no Brasil. Eu tenho mais 2 irmãos, do meio e a mais nova. Estava em Portugal com meu pai e meu irmão, mas sentia muita falta da minha mãe e da minha irmã. Depois me casei e entrei em depressão, porque é tudo novo, é uma mudança enorme pra mim, Fiquei tão mal com depressão que cheguei a pesar 40 quilos. E eu tenho 1,73 de altura, então é bastante. Nunca fui muito gorda, mas pesar 40 quilos era muito. E na altura eu me escondia das pessoas. Meu marido tinha uma loja e eu me escondia atrás do balcão da loja, que ele tinha uma loja com a mãe dele. É como se fosse uma banca de jornal, mas em Portugal chamamos de tabacaria, onde vende revistas, jornais, cigarros, essas coisas assim. Então eu me escondia atrás do balcão para ninguém me ver, porque as pessoas perguntavam: você tá doente? Tá com alguma coisa? O que se passa? Tá muito magra? E aquilo já me cansava e eu só sabia chorar. E quando meu marido não me levava para a loja tentando me ajudar, achando que aquilo ia me ajudar, ele chegava em casa, eu estava dentro de um quarto escuro, sem querer tomar banho, sem querer comer, sem querer fazer nada. Até que em abril de 2013 eu descobri que estava grávida do José. E começou, eu falei, não, pelo meu filho eu tenho que melhorar. Nessa altura eu tomava antidepressiva, eu tomava remédios, e eu disse, eu tenho que melhorar por causa do meu filho. Que se eu quero que meu filho vingue, se eu quero que a minha gestação vá em frente, eu preciso melhorar. E eu parei de tomar o antidepressivo, parei de tomar o remédio para dormir porque eu não dormia.
E o médico só dizia: com o teu peso, não vais levar a tua gestação à frente. Com o teu peso, não vais levar a tua gestação à frente. Só me dizia isso. E eu passava muito mal, muito mal, muito mal. Fui acompanhada por psiquiatra durante a minha gestação toda. Tive muitos problemas na minha gestação. Muitos problemas mesmo. Tanto de saúde quanto psicológico. E isso me fez ficar muito, muito mal. E como eu disse na altura, minha mãe ainda estava no Brasil. Desculpa, gente, é que tá mesmo muito difícil pra mim. E depois ela veio quando o José já tinha 1 ano e meio. Eu tive o meu filho com 38 semanas de parto normal. Antes disso, com 25 semanas, eu tive ameaça de parto. Tive que ficar internada, sem me mexer, sem fazer nada, porque o José podia nascer, até mesmo se eu fosse ao banheiro. O José podia nascer, então eu não podia fazer mesmo nada. E graças a Deus, até as 38 semanas, eu consegui segurar e ele ficou bem. No dia que fez 38 semanas, ele nasceu. E depois disso, eu tive apoio da minha tia Lúcia, mas a minha tia morava em Lisboa e eu em Coimbra. Ou seja, eram 3 horas de viagem de carro até de uma cidade para outra. E minha tia não podia estar sempre lá comigo, porque ela tinha o trabalho dela, tinha o meu tio, tinha minha prima, tem a minha prima. Então ela não podia estar lá comigo. Ela ficou lá a primeira semana, onde eu passei horrores, porque o meu peito empedrou, eu chorava muito, o meu filho não dormia. E o José, ele literalmente não dormia. O José dormia um bocado de tarde durante o dia, mas quando era noite, o José, por volta das 11, meia-noite, acordava e não dormia mais. Ficava até para ir às 9 da manhã, sempre a chorar. Eu entrava em desespero. Meu marido saía para trabalhar, estava eu de um lado a chorar e o meu filho do outro lado a chorar. E ele dizia: amor, o que eu faço? Eu falei: nada, tens que trabalhar, olha, vá. E ficava eu lá com ele a chorar. E quando ele fez 1 ano e 3 meses, a minha mãe veio do Brasil para Portugal. Foi quando ela começou a me ajudar, eu comecei a respirar um pouco. Porque às vezes as pessoas olham e falam: por que estás assim? Opa, cuidar de uma criança não cansa. Pois não, às vezes não. Tem crianças que não. Tem crianças que dormem a noite toda. Tem crianças que não dão trabalho. Não estou a dizer que o meu filho dava trabalho, mas o fato de eu ter vindo de uma gestação, antes da gestação, de uma depressão, passar a gestação com depressão, ter depressão pós-parto, eu não tive resguardo. E estar sozinha e não dormir, pra mim foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, assim, eu agradeço muito. Tive apoio da minha tia, tive apoio da minha prima Jéssica, que é a madrinha dos meus filhos. Tive apoio do meu pai, do meu irmão. À medida que eles podiam me dar apoio, eles me davam. Mas foi muito, muito difícil pra mim. E depois nós nos mudamos. Entretanto, quando a minha mãe veio, meu marido vendeu a loja com a mãe dele. A gente se mudou, fomos para Lisboa. E lá a minha mãe ainda ficou um tempo comigo. Eu comecei a trabalhar, comecei a voltar a socializar. E passado pouco tempo eu engravidei da Maria Luísa, da minha filha. E tive que parar de trabalhar porque eu passo muito mal mesmo. E a médica, quando eu fico grávida, logo me
volta de baixa. Então eu tive que parar de trabalhar, tive que ficar em casa. Nesse meio tempo a gente mudou, foi para um lugar mais longe da minha mãe. Então a minha mãe não podia estar sempre comigo. Fiquei a minha gestação em casa com o José pequeno. Meu marido saía para trabalhar. Depois, quando a Maria nasceu, eu ainda estava com o José em casa. Quando a Maria estava com mais ou menos 3 meses, a gente colocou o José na escolinha. E foi quando o José foi... As professoras começaram... Eu comecei a desconfiar do José ter autismo em casa, pelo fato dele não fazer muitas coisas que crianças que eu via que estava habituada a fazer, não fazer. E quando eu coloquei ele na escola, a professora me chamou e falou: mãe, leva teu filho na médica, porque o teu filho tem alguma coisa. Ele não socializa, ele não quer estar com as crianças, nada dessas coisas. Então, para mim, voltou a ser um baque. Voltou a ser muito difícil. E eu não tive resguardo também da Maria Luísa. Eu também subia dessa escada. Eu era com o José, era com Maria, era sempre com os dois. Então eu não tive resguardo. Eu não sei o que é resguardo de uma gestação. E com depressão e tudo é muito complicado. E depois a gente ficou um tempo lá. Depois o meu marido viu que era melhor voltarmos para perto da minha mãe. Nos mudamos para perto da minha mãe. Foi então que eu tinha apoio e o meu filho estudava. Minha mãe me ajudava com a Maria Luísa. Estava melhorando. Mas o meu marido precisou vir para cá. Eu não digo que aqui está sendo pior. Não. Porque assim, aqui o meu marido consegue dar uma qualidade de vida que ele não estava conseguindo nos dar em Portugal. Mas aqui, por outro lado, falta outras coisas. Eu aqui não tenho ninguém para conversar, não tenho ninguém para falar, para me fazer companhia ou assim, porque uma que eu não sei falar alemão, outra que como meu marido trabalha através de Portugal, ainda não temos direito a nada na escola. Nada aqui no país, nem escola, nem médicos, nada dessas coisas. E com isso, meu filho fica dentro de casa comigo. Já são 7 meses. O quadro dele avançou muito. Do autismo leve, ele foi pro moderado. Tá tendo muitas crises. Eu voltei a ficar muito embaixo mesmo. E o mais difícil é ver que a gente começa a ver as pessoas de uma forma diferente. Porque quando a gente mais precisa, é quando a gente menos tem aquela atenção. As pessoas só querem ver se a gente está bem. Se postar uma foto bonita, se tiver aparentemente sorrindo, feliz. Aí todo mundo te elogia, todo mundo... Ai, ótimo. Mas quando você tá mal, destroçada por dentro, é muito difícil ter alguém que te ligue. É muito difícil ter alguém que fale: eu tô aqui do teu lado. Eu vou segurar a tua mão até isso tudo passar. É muito difícil. Eu nunca pensei que fosse tão difícil passar por tudo isso. Eu nunca pensei que fosse tão difícil. Ver a indiferença das pessoas. Eu só fico em casa, só eu e os meus filhos. Meu marido sai para trabalhar às 6 da manhã, chega em casa às 8 da noite. A única pessoa com quem eu falo é com a minha mãe. E pela internet. E muitas vezes não consigo falar porque o meu filho dá crises.
E eu não consigo sair de casa porque me sinto péssima. Porque tenho vergonha. Se alguém tentar falar comigo, eu não consigo. Eu tô bloqueada, não consigo estudar, não consigo treinar, não consigo fazer nada. E a gente só sai nos fins de semana. E quando a gente sai nos fins de semana, eu coloco 1 quilo de maquiagem na cara, boto um sorriso, faço vídeos e posto. Porque para as pessoas é melhor ver assim do que ver assim. É muito difícil. Hoje eu tô gravando vídeo porque ele não tá aqui. Porque o meu marido chegou e foi ao supermercado com ele e com a irmã. Levou o José e a Maria ao supermercado com ele. Porque senão eu não conseguia gravar também. Porque eu tô cansada de chorar na frente deles. Porque quando meu filho tem as crises, eu começo a chorar. Porque eu já não sei mais o que fazer. Porque eu não sei mais como lidar com a situação. Porque a Maria tem medo quando ele tem as crises e eu não sei mais para que lado eu tenho que ir, para quem que eu tenho que dar atenção, como eu devo reagir. É muito difícil. E é muito difícil ver que as pessoas conseguem julgar muito mais do que te dar uma palavra amiga, do que te dar um ombro amigo. É muito, muito, muito difícil. É muito complicado. É mais fácil as pessoas dizerem: ah, não pode ficar assim, tem que ser forte. Tenho que ser muito forte. Tenho que ser muito forte pelos meus filhos. Mas eu não sou feita de aço. Eu não tenho uma pedra no lugar do meu coração. E é muito complicado. Muito, muito, muito. As pessoas me perguntam: como é que você está? Eu respondo: tô bem, chorando. Porque ninguém tá vendo. Porque eu prefiro mostrar uma parte que não tá mal. Porque eu cansei de mostrar a parte que tá mal e todo mundo me criticar, todo mundo dizer: ah, tá sempre assim, ah, que não sei o que, ah, não pode ficar assim, tem que ficar bem por causa dele, ah, que tu tá sempre embaixo, ah, que fogo, não gosto nem de estar perto de ti porque tá sempre a reclamar, tá sempre triste, tá sempre... Pois é. Então é mais fácil isolar. As pessoas têm o dom de isolar aqueles que precisam. E só se aproximar daqueles que, uau, nossa, aquela tá no auge. Mas aquela tá precisando de um ombro amigo? Não quero saber dela. Não quero estar perto dela. Sendo que é ela que precisa. Sendo que é aquela que tá precisando. Aquela que tá precisando de uma palavra de conforto, de uma pergunta se tá tudo bem. Mas paciência. É só um desabafo, galera. Desculpa. Eu precisava fazer isso, eu já não tô a aguentar. E fiquem bem. Beijos e até mais.